Bom, vamos mergulhar hoje numa das obras mais, dramáticas e vívidas da Bíblia, o livro de Ezequiel. Pensem numa história sobre o colapso total de uma nação, sobre um julgamento divino que parece implacável e, contra todas as expectativas, sobre uma esperança que simplesmente se recusa a morrer no meio das cinzas. A grande questão que costura o livro inteiro é essa, né? Como é que se encontra a esperança quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido? A jornada de Ezequiel nos leva bem para o centro dessa pergunta e acaba conectando uma crise de milênios atrás com uma experiência humana que, no fundo, a gente conhece bem. Então, quem é essa figura central? Ezequiel era um sacerdote, mas a vida dele foi virada de cabeça para baixo. Em vez de estar servindo no templo glorioso de Jerusalém, ele se vê como um prisioneiro de guerra na Babilônia. Ele está vivendo no meio do colapso total da sua nação. Vamos montar o cenário. Estamos em 597 a.C. O Império Babilônico, que era a superpotência da época, invade Judá. Milhares de pessoas, incluindo Ezequiel, são arrancadas à força de suas casas e levadas por exílio. E olha, isso é muito mais do que uma mudança de endereço. É o desmoronamento de uma nação, de uma cultura, de uma fé. Esse trauma é o pano de fundo para cada palavra que Ezequiel vai dizer. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar os momentos cruciais. A gente vê o exílio de Ezequiel em 597. Alguns anos depois, em 593, ele recebe seu chamado profético, mas o ponto mais devastador vem em 586, a destruição total de Jerusalém e do templo. As profecias dele cobrem todo esse período de crise e as suas consequências bem dolorosas. A primeira parte da mensagem de Ezequiel é basicamente um diagnóstico brutal. A pergunta na cabeça de todo mundo era: por que isso está acontecendo com a gente? E a resposta de Ezequiel é chocante. Não é um acidente da história, é um julgamento divino por causa da infidelidade da própria nação. Para entender esse diagnóstico, a gente precisa de uma palavra-chave, kavod. Em hebraico significa glória, mas não é uma coisa abstrata, sabe? Era a manifestação visível, poderosa, da presença de Deus, que para Israel morava especificamente no Templo de Jerusalém. Era literalmente o centro do universo deles. Agora, o que é fascinante em Ezequiel é como ele passava a mensagem. Ele não só falava, ele atuava. Era quase performático. Ele come um rolo de papiro para internalizar a dor da mensagem, constrói uma maquete da destruição de Jerusalém e, o mais terrível de tudo, tem uma visão da glória de Deus abandonando o seu próprio templo. Essa visão da partida da glória se desenrola como uma tragédia, sabe? Em 3 atos. Primeiro, a idolatria contamina o templo. Em resposta, a presença de Deus se ergue, se afasta e, por fim, abandona a cidade por completo. Sem a proteção divina, Jerusalém fica totalmente vulnerável. E então, a profecia vira uma realidade terrível. Em 586 a.C., o inevitável acontece. O exército babilônico invade, destrói Jerusalém e queima o templo sagrado até não sobrar nada. Para os exilados, esse é o fundo do poço, o fim de tudo que eles conheciam. O silêncio de Deus parecia absoluto. Diante de uma ruína tão completa, a pergunta era inevitável. É o fim? Acabou? Existe alguma chance de esperança depois disso? E é exatamente nesse ponto de desespero total que a mensagem de Ezequiel dá uma virada de 180 graus. E que virada! O livro passa do julgamento para uma das visões mais poderosas e inesquecíveis de toda a Bíblia. Não se trata mais do diagnóstico da morte, mas da prescrição para a vida, uma visão de ressurreição. A visão começa com uma imagem desoladora. Ezequiel é levado para um vale cheio de ossos humanos, completamente secos e espalhados. Isso era o retrato perfeito do estado de Israel no exílio, sem vida, sem esperança, uma nação morta. No meio desse cemitério, Deus dá uma ordem que parece absurda. Profetize para esses ossos, fale a minha palavra para o que está morto. A lição aqui é poderosa. A restauração impossível começa com a palavra de Deus. E o resultado é de tirar o fôlego. Enquanto Ezequiel fala, um barulho ecoa pelo vale e os ossos começam a se juntar. Tendões e carne cobrem os esqueletos e o fôlego da vida entra neles. E eles não só revivem, eles se levantam, formando um exército gigantesco e poderoso. É a imagem definitiva do renascimento de Israel contra toda e qualquer esperança. Mas essa restauração não é só externa, não é só uma volta para casa.
Ezequiel deixa bem claro que a mudança mais profunda precisava acontecer por dentro. A nação precisava de uma transformação espiritual radical. E aqui Ezequiel desafia um ditado popular da época, aquela ideia de que os filhos estavam pagando pelos pecados dos pais. Ele introduz um princípio radical de responsabilidade individual. Cada um é responsável por suas próprias ações. Isso prepara o terreno para uma mudança que precisa ser pessoal, não só coletiva. E essa comparação aqui é brilhante para ilustrar a promessa central. Deus promete tirar o coração de pedra, que simboliza a teimosia, a rebelião, e colocar no lugar um coração de carne, que é sensível, capaz de obedecer. Essa é a essência da promessa de uma nova aliança, uma transformação interna feita pelo próprio Deus. E agora a gente chega no grande finale do livro. Se o problema no começo foi a partida da presença de Deus, a solução definitiva só podia ser uma: o retorno dele. É aqui que todas as promessas de esperança finalmente se encontram. Os últimos capítulos de Ezequiel são uma visão longa, super detalhada, de um novo templo, perfeitamente organizado. Mas o mais importante não é a arquitetura, sabe? O ponto principal é o que isso representa: a restauração completa da comunhão, Deus morando de novo no meio do seu povo. E a cidade restaurada nessa visão ganha um nome novo, um nome que resume o livro inteiro. Em hebraico, Yahweh Shama. A tradução é a promessa final e a maior esperança de todas. O Senhor está ali. A última frase do livro de Ezequiel não podia ser mais poderosa. Tudo se resume a isso. A crise começou com a ausência de Deus e a restauração se completa com a certeza da sua presença permanente. E assim, a jornada de Ezequiel nos traz de volta à nossa pergunta inicial: como encontrar esperança no desastre? A resposta do livro é que a esperança verdadeira não está na reconstrução de muros, mas na promessa da presença de Deus. E essa promessa deixa uma pergunta que ecoa através do tempo. O que significa hoje viver com a certeza de que o Senhor está ali